Em todo o Brasil, são mais de 130 milhões de animais de estimação, que com seus cuidadores criam um comércio que cresce a cada dia. E como resultado, o mercado pet no Brasil tem o terceiro maior faturamento do mundo. Jake e Fiona são como filhos para Lorena. O Jake ela comprou, mas a Fiona foi adotada depois de ter passado por maus tratos. O casal de chihuahuas tem roupas para várias ocasiões, petiscos de muitos sabores e até molhos de ketchup e mostarda. Bebem cerveja canina, usam acessórios cheios de estilo e até um chapéu de mexicano para se conectarem com os ancestrais. Aqui não tem necessidade, gente, mas poxa, como não comprar? O chihuahua ficou muito engraçado. Quem for lá no Instagram vai ver que tem foto. É muito engraçado. Banho, de vez em quando tem que mandar pro pet. A maioria dou em casa mesmo. Mas para cortar a unha, porque apartamento não desgasta. Tem série de gastos que tem que ter mesmo, que não adianta. Os cãezinhos têm também um perfil no Instagram, com mais de 6 mil seguidores, e comprovam os dados de uma pesquisa inédita do Serviço de Proteção ao Crédito. 61% dos tutores de animais domésticos consideram os bichinhos legítimos membros da família. São pessoas que não pensam duas vezes na hora de agradar o pet. Em todo o Brasil, existem mais de 130 milhões de animais de estimação, que com seus cuidadores criam um mercado que cresce a cada dia. A pesquisa mostra que os cães são a preferência de quem escolhe ter um pet. Em seguida, vêm os gatos, pássaros, peixes, tartarugas e roedores. Os produtos e serviços mais adquiridos são rações, seguidas de shampoos e condicionadores, petiscos, medicamentos e vitaminas e brinquedos. O gasto médio mensal com os pets é de R$ 189, ou seja, 20% do salário. E aí estão incluídas as despesas com veterinário e vacinas. 37% dos entrevistados da pesquisa contratam com frequência o serviço de banho e tosa nos pet shops. 13% pagam por tratamentos estéticos, 9% dentários e 8% contratam terapias de combate à obesidade. Na loja da Marcele tem ração vegetariana, um tapete refrescante para enfrentar o verão e até brinquedos que estimulam o consumo de frutas. O mercado pet tem no Natal o panetone para o cãozinho, já que a família inteira está ceando, nada mais justo do que ele também ter a ceia dele. Na Páscoa tem ovo de Páscoa, tem colomba pascual, no verão a gente tem aí sorvete, comida congelada. A Juliana é outra mãe generosa, que não mede esforços para agradar a Zoe. Sempre a gente prioriza um orçamento, né? Mas vez ou outra acaba passando, porque a gente quer agradar, quer comprar um brinquedinho a mais, quer fazer alguma coisa, sempre acaba passando. Um estudo mostrou que 6 cidades do Vale do Paraíba têm as conexões de internet mais rápidas do Brasil. O resultado foi apontado pelo site Minha Conexão, conhecido por disponibilizar um sistema de avaliação online da velocidade do provedor contratado pelo usuário. No total, 100 municípios fazem parte do ranking com as melhores conexões de internet do Brasil. São José dos Campos está na 15ª colocação. A velocidade média da conexão disponível aos usuários é de 16,9 megabytes por segundo. As outras 5 cidades do Vale do Paraíba que fazem parte do ranking são Jacareí, Aparecida, Taubaté, Campos do Jordão e Pindamonhangaba. Mesmo apontando as conexões mais rápidas, uma outra pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que no Brasil a velocidade média da internet não passa dos 3,2 megabytes, metade do que seria o ideal. O objetivo do estudo do site Minha Conexão é mostrar que, em tempos de revolução da informação, no Brasil, o acesso à web ainda é precário e necessita de melhorias. Segue o repórter setorial. Fique agora com a última parte da entrevista de hoje. Nós estamos falando hoje com o Rubens Castilho, ele é engenheiro eletricista, está nos falando aí sobre consumo consciente e a gente cumprimenta mais uma vez a Prefeitura de São José dos Campos pela iniciativa exemplar, junto com a EDP Bandeirantes, está levando um ônibus com equipamentos, com painéis, para mostrar nas escolas públicas. Já 3 mil alunos já receberam esse conhecimento. E eles são importantes difusores do conhecimento cidadão aos pais, sobre consumo, sobre até as fontes de energia. Depois eu vou pedir a ele para falar aí sobre tudo isso que está surgindo aí com muita intensidade, o uso da energia termoelétrica, o uso da energia eólica. Mas antes a gente estava falando aqui a respeito de situações pontuais. Tem um bairro aqui em Pindamonhangaba que toda vez que pensam em chover,
apaga a luz. Quando volta uma fase só e fica horas a fio nisso. Eu acho que isso pode até queimar equipamento, eu não sei. Vou dizer logo o nome do bairro, começa com L de Lessa. A gente reclama e ninguém dá bola para isso. Toda vez acontece isso. Isso, na verdade, deve ocorrer. Eu não conheço o circuito aqui de Pinda a fundo para ter certeza do que estou lhe falando, mas isso ocorre muito quando é mais final de linha. Então, por exemplo, o bairro é um pouco mais afastado do ponto onde está saindo a transmissão. Nesse ponto, você tem vários transformadores, vários pontos pela frente, que são chaves que abrem, né? Começou a chover, na chuva, ocorre curto-circuito, o vento ali. É um disjuntor gigante. É como se fosse um disjuntor gigante que desarma. E esses disjuntores não necessariamente pode desligar as 3 fases simultaneamente, às vezes pode desligar uma, pode desligar 2 e às vezes as 3. Mas com essa queda de fase, vai chegar apenas uma fase na sua casa, ou 2, dependendo da situação. A gente nota quando chega apenas uma, né, porque uma caiu. Mas os equipamentos que estão ligados naquela fase e o neutro, os equipamentos de 127 volts, esses não vão sentir nada. Os de 220, sim, que vão estar trabalhando com uma fase apenas. E isso aí pode ocorrer algum problema. Tá? Mas isso é caso, como é que se diz? Não pode demorar muito, né? Porque a empresa, a concessionária de energia, ela tem um tempo para estar religando a gente, senão ela paga multa, tem várias sanções em cima dessa falha. Eu já né? ouvi dizer também que se queimar o equipamento, eles têm que indenizar, mas eu acho que isso é folclore. Eu nunca vi ninguém ganhar a indenização da empresa. Ganha sim, sabe? A gente, como engenheiro, faço bastante laudo a respeito disso, principalmente até em caso de descargas elétricas. Em caso de raios, que acontece isso aí, você pode entrar com processo junto a Bandeirantes, com um laudo de engenheiro alegando que foi por descarga elétrica, e isso você ganha, sim. Elas têm um seguro que paga esse tipo de problema. Bom, agora eu acho que é interessante a gente falar aí a respeito dessa variedade de fontes de energia, né? A gente tem hoje em dia, além da hidrelétrica, né, que de vez em quando sofre baques, tendo em vista a escassez de chuvas, tem a termoelétrica, que usa o gás, usa o carvão, né, e se torna uma energia mais cara. E temos agora a eólica, né, que os ventos estão aí bastante favoráveis à implantação, mas é muito caro para botar a eólica para funcionar, construir uma usina eólica. Na verdade, né, a gente tem... Ainda tem a solar, né? Ainda tem a solar, é isso que eu ia frisar. Na verdade, a gente tem, no Brasil, praticamente 70% da nossa geração é hidrelétrica, né? Nós temos bastante água, nós temos bastante usinas. O Brasil é o melhor do mundo em geração de hidrelétrica. Mas, às vezes, não é suficiente. A gente cai na sazonalidade da água, né? A gente tem períodos onde a gente tem uma escassez de água. E isso é normal. Mas, para suprir essa falta de energia, são ligadas às termoelétricas. Por isso que surgiram aquelas bandeiras, né? A bandeira amarela, a bandeira vermelha, que são justamente para compensar o custo mais elevado da geração dessa energia. Uma solução que nós temos é a parte da solar e a parte da eólica, né? Que são energias com um custo muito mais barato. O sol está aí, a gente teoricamente não paga para utilizá-lo. Mesmo né? quando está nublado, gera? Gera, mesmo quando está nublado. Gera menos do que gera quando nós temos um dia igual hoje, um dia bem ensolarado. O problema da eólica é que ela é meio regionalizada, né? Por exemplo, a nossa região que nós estamos aqui, o Vale do Paraíba, não é um local propício para a gente instalar um sistema eólico. O nosso vento aqui não é um vento constante, não é um vento que... De vez em quando arrebenta tudo, mas não é sempre. Exato, mas então eu não tenho uma constância nesse vento. Então, para um caso de uma geração, não é uma localização muito boa. Isso é mais utilizado para o sul, para os Pampas, Gaúchos, e para o norte, para o nordeste, né? Onde a gente tem Fortaleza, Natal, aquela região ali, a gente tem bastante... O vento é mais constante, então nós temos bastante geração eólica. A eólica é um custo caro de implantação, mas não é barato no segmento. Exatamente, mas é barato no segmento. O solar que seria uma opção muito boa para a gente, mas o custo de implantação do solar é bem mais alto. Engraçado, né? Eu fui a Israel e lá praticamente todo mundo tem placa de energia solar, né? O próprio governo disponibiliza para quem não tem recurso e não era uma coisa tão cara por lá. Pelo menos é o que falavam, cada placa custaria em torno de $100. Isso seria uma implantação bastante razoável. Isso. O governo andou fazendo por aqui,
para esses interiores que não tem lá usina e tal, andou dando umas plaquinhas por aí agora. Hoje o problema nosso aqui no Brasil, né, é que a maioria das placas, hoje nós já estamos com algumas empresas fabricando as placas aqui no Brasil, mas a gente já tem um custo muito grande de importação, né? O custo de importação no país é um custo muito elevado. Isso ainda eleva bem esse preço da solar. Está caindo, cada dia a gente está tendo um valor um pouco mais barato do que, em dólar, né, mais barato do que era anterior. Mas o custo ainda é alto. Hoje, vamos dizer assim, para zerar uma conta residencial, para pegar a conta da minha casa, por exemplo, e eu ter ela totalmente autossustentável com solar, eu vou gastar mais ou menos em torno de uns R$20 mil, certo? Se a gente fizer uma conta a longo prazo, dá mais ou menos uma média de 6 a 8 anos para eu pagar o meu capital com o valor da conta de luz. Rubens, eu tenho ainda 30 segundos, não sei se vai dar. Se não der, a gente marca um outro programa para você falar sobre isso. Meu condomínio gera tanta energia que vende energia para a concessionária. Como é que as pessoas podem fazer isso acontecer? Exatamente. Quando a gente, hoje em dia, né, quando a gente tem um painel solar, a gente gera mais do que consome e essa energia, entre aspas, não vende, né, mas ela gera um crédito na nossa conta. Eu tenho um crédito de energia para quando não tem sol, para a época de inverno, né, onde eu tenho os dias mais curtos, esse crédito que eu tenho retorna em questão de consumo para mim, de fornecimento, novamente. Então, qualquer um hoje pode fazer isso. É fácil fazer isso? É muito simples. Tem que ter engenheiro para... Tem que ter um engenheiro eletricista que vai fazer o projeto. Esse projeto entra junto à concessionária, né, de energia. A concessionária autoriza a gente fazer esse projeto, executar esse projeto. Aí são instaladas placas, os inversores, e você começa a gerar a sua própria energia. Isso é totalmente legal, não tem nenhum impacto, não tem custo alto com a concessionária. O maior custo é a compra dos equipamentos, que tem uma durabilidade de aproximadamente 25 anos. Nossa, que maravilha. Então, olha, eu tenho a impressão que o Rubens Castilho tirou muitas dúvidas nossas aqui. É a segunda vez que ele vem, a pedido, inclusive, do telespectador, que queria tirar essas dúvidas que nós tiramos hoje. Mas se você ainda tiver dúvida, eu tenho certeza que ele aceita voltar com aqui, certeza, né? E conversar um tanto mais com a gente a respeito de qualquer coisa que você queira saber a respeito do consumo de energia da sua casa ou de qualquer outra coisa relativa à energia elétrica aqui no nosso país. Obrigado, Rubens. Satisfação em tê-lo mais uma vez conosco. E fique à vontade aí, telespectador, para fazer novas formulações. Eu que agradeço. Estou à disposição. E você acompanha agora outras notícias da nossa região no Plantão da Redação. Com a intenção de promover a prática esportiva, neste final de semana, Taubaté sediou um evento que contou com uma participação olímpica para lá de especial. O domingo foi de muita luta no Sesc de Taubaté. O 4º Festival de Judô Escolar reuniu mais de 400 judocas da categoria infantil de 9 cidades da região. Pais, familiares e atletas lotaram as arquibancadas para acompanhar de perto o desempenho das crianças. Mas os olhos dos pequenos estavam voltados para uma pessoa em especial. O evento contou com a participação de Flávio Canto, medalhista olímpico em 2004. Flávio, que tem um projeto social no Rio de Janeiro, falou sobre como o esporte é uma ferramenta indispensável para a inclusão e transformação social. A gente trabalha coragem, determinação, equilíbrio, humildade, solidariedade. São valores que você pratica no dia a dia do esporte. Você ensina, você possibilita que o jovem, a criança, perceba o seu potencial, descubra e desenvolva o seu potencial, seja dentro ou fora do esporte, a partir de incorporar esses valores, né? A criança fica mais corajosa, mais determinada e leva isso para fora do tatame também. Então, eu acho que o esporte tem o mesmo nível de importância da escola. É educação, é cultura, tudo isso está inserido no esporte também. Além das questões sociais e dos benefícios que traz para a saúde, o esporte também ajuda a formar o caráter das pessoas. Como vitória e derrota andam de mãos dadas tanto no tatame quanto fora dele, o judoca acredita que isso prepara os jovens para enfrentarem adversidades que encontrarão ao longo de suas vidas. E relembra uma situação em que precisou dessa força para enfrentar uma lesão. Eu estava no meu melhor momento, primeiro do ranking mundial, Jogos Pan-Americanos do Rio, tive uma luxação de cotovelo, saí carregado. E isso é o que acontece às vezes na vida também. A gente tem que
se preparar não só para vencer, mas para perder também. O esporte naturalmente te dá essas ferramentas, porque você tem que se levantar quando cai, tem uma luta na competição na semana seguinte, no mês seguinte, você tem que voltar, dar a volta por cima, e tudo isso vai construindo caráter, vai construindo uma personalidade mais forte, mais dura para enfrentar a vida lá fora. Então, sem dúvida nenhuma, o esporte constrói caráter também. Homem de 38 anos morre atropelado enquanto realizava romaria em Aparecida. O romeiro fazia caminhada entre a cidade de Resende e Aparecida e morreu atropelado por um caminhão 2 quilômetros para chegar no seu destino. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado, no quilômetro 69 da Dutra, sentido São Paulo. Fique agora com a previsão do tempo. A previsão do tempo para amanhã em Jacareí é mínima de 14 e máxima 29. Em Aparecida, mínima 16 e máxima 29. Em Cachoeira Paulista, mínima 16, máxima 31. Já em Ilhabela, mínima 19, máxima 22 graus. Nesta edição você viu: Encontro Empresarial estimula o empreendedorismo na região do Vale. São José dos Campos recebe investimento de 12 milhões de reais para informatização nas unidades básicas de saúde e prontuários do SUS. Na região, Lorena é pioneira no destino correto de materiais recicláveis. Mercado pet brasileiro tem o terceiro maior faturamento do mundo. E estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em nosso portal repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é: quando Jesus voltar, todo o olho verá. Até a próxima!